Cristo a todos, estamos de volta aqui com o nosso podcast sobre verdades. Mais uma sexta-feira, né? Mais um dia para a gente estar juntos. É muito bom estarmos juntos, mesmo que não seja pessoalmente, que seja pela interação da internet, mas estamos juntos de qualquer forma, né? No mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo Deus e Pai, no mesmo, né? Mesma comunhão. Então isso é muito bom. Nós estamos aqui hoje. É um prazer estar junto com você, né? Você que gosta de estudar a palavra de Deus, maravilhoso. Você que está engatinhando, começando agora, continua firme, tá certo? E o assunto é o assunto de hoje, né? O tema é um assunto que é polêmico, por que não dizer que não, né? Que vem já em um debate relativamente caloroso na história da igreja, que se a salvação fora da igreja, né? A salvação fora da igreja. Então, muito bom esse assunto, vamos trabalhar ele hoje, tá certo? Então não esquece aí de mandar pro pessoal, né? Manda para o pessoal aí o link, né, do podcast, chama o pessoal aí para ver com você, né? Participa também, quero que você participe, interage aí com a gente, né? É muito bom se você interagindo com a gente. Estimula mais, né? A gente fica mais aceso. Faça umas perguntas boas, difíceis não, mas perguntas boas, né? Assim, para deixar a gente mais aceso, tá certo? Então não esquece de compartilhar e depois colocar aí se você gostou, se não gostou, né? Então, a salvação fora da igreja. Então, vamos orar primeiro, falar com Deus, pedir que Ele nos capacite e depois a gente continua, né? Entra no assunto, tá certo? Vamos lá. Obrigado, Pai Celestial, por estarmos aqui mais uma vez no nosso podcast sobre verdades, por essa porta que o Senhor abriu para a gente disseminar a Tua palavra, Senhor, a cultura cristã, a cultura bíblica, o conhecimento da Tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam, que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Que querem aprender mais. Então, muito obrigado, Senhor, e que nós possamos contribuir com nossos irmãos e amigos, e todos aqueles que vão ver esse podcast, que possam aprender, ser edificados e entender, Senhor amado, sobre esse tema tão importante. Ajuda, Senhor, o podcast, dá o crescimento, leva-nos aonde nós precisamos ir e manda mais trabalhadores para a Tua seara, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Muito obrigado. Eu te peço essas bênçãos, também agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós estamos de volta com esse tema tão especial, né? A salvação fora da igreja. Então a gente vai começar falando do desenvolvimento na história da teologia desse assunto, desse tema, né? E um pouco desse debate que começou já no século III. Então começou bem cedo. E vamos ver, né? O que é verdade e o que não é verdade. E se prepare, porque pode ser que algumas coisas que você crê vai ser desafiado, né? De algumas crenças, algumas interpretações suas podem ser desafiadas e, obviamente, sendo fundamentado na Bíblia, não tem como fugir, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Então, vamos começar com uma expressão em latim que foi cunhada para esse tema, que é extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus. Então, é um axioma, né, que significa fora da igreja não há salvação. Então, isso aí, esse axioma foi cunhado no século III por Cipriano. Agora, é interessante que, quando foi cunhado, não foi assim para dizer que fora da igreja de Cristo não há salvação. Era fora da igreja romana não há salvação, né? Fora da igreja católica romana não há salvação. E que até hoje, o clero católico romano, né? Os clérigos do Vaticano, os teólogos, o prefeito para a doutrina da congregação da fé, lá, essas coisas todas. Então eles creem da mesma forma, que fora da igreja romana não há salvação. Então vamos lá, né? E qual é a definição para isso? Qual é a interpretação para esse axioma, né? Ele estabelece a igreja como um meio necessário para alcançar a salvação, né? Então, essa máxima estabelece a igreja como um meio necessário para alcançar a salvação. Agora, a pergunta é, seria a igreja o meio necessário para alcançar a salvação? Vamos lá, né? Depois que a gente tratar, né, do desenvolvimento
desse tema na história da igreja. Então a gente vai fazer um diálogo aqui, ou um debate, para chegar num desfecho, né, sobre o assunto. Então, como nós dissemos, né, a origem no período patrístico, cunhado por Cipriano de Cartago, no século III. Agora, o que é a visão reformada, né? O que a teologia reformada, então, pensa disso, né? Qual é a visão reformada sobre o assunto? Os reformadores enfatizaram a igreja invisível dos eleitos, em contraste com a visão da instituição romana, né? A visão institucional da Igreja Católica Romana. Então, a Igreja Romana diz o seguinte: só existe uma igreja, e essa igreja é a Igreja Romana, Católica Romana. A palavra católica quer dizer universal, né? Então, diz isso. Mas os reformadores disseram: não, existe uma igreja, realmente existe uma igreja, que é a igreja invisível, né? A igreja invisível dos eleitos, que todos os eleitos fazem parte dessa igreja, eleitos de todos os tempos, que nasceram de novo em Cristo, né? E de todos os lugares, línguas, raças, né? Povos e nações. Então, esses eleitos fazem parte da igreja invisível de Cristo. Então, essa é a visão reformada, em contraste com a visão institucional romana, porque a igreja romana é uma igreja, é uma instituição, né? É uma igreja visível, uma igreja física, e assim, que obviamente se representa em todos os lugares, porque em todos os lugares, países, há uma representação da Igreja Católica Romana, né? Então ela se representa por um reino físico, não por um reino espiritual. Então, reformadores, de fato, divergiram, né, da Igreja Romana nesse aspecto, que é uma igreja, mas essa igreja é invisível, não é a Igreja Católica Romana, mas é a igreja invisível de Cristo, de onde os eleitos fazem parte dela, não é? Então, continuando, salvação e a igreja, assim, na teologia reformada, né? A salvação e a igreja na teologia reformada. Hoje existem igrejas eclesiásticas ou seitas que atribuem a salvação a ela. Não, a salvação está aqui em nossa igreja, em nosso grupo, não é? E etc. A gente vai entrando mais para essa questão de seitas e heresias, mas se der tempo a gente fala sobre esse ponto também, esse assunto. Então, a igreja invisível e a igreja visível, né? Então, como nós dissemos, os reformadores fizeram a distinção entre a igreja invisível, composta dos eleitos de todos os tempos e lugares, e a igreja visível, que é a igreja que se representa em vários lugares, né? Que a gente chama de uma congregação ou uma igreja local. Então, os reformadores fizeram essa distinção. Obviamente também que esse assunto igreja visível e invisível também é um palco de debates, né? E há pessoas, estudiosos, assim, respeitáveis, que, por exemplo, não aceita a igreja invisível e a igreja visível, né? Diz que a igreja visível é a igreja de Cristo, agora, não nos moldes católicos romanos, mas igrejas independentes, né, em vários lugares. Por exemplo, quando se escrevia para a igreja de Éfeso, para a igreja da Galácia, para a igreja dos Filipenses. Então, igrejas visíveis em vários lugares que constituem a igreja de Cristo. Mas vamos continuar, né? Há uma distinção fundamental para a compreensão reformada da salvação e da eclesiologia. Então, a doutrina reformada faz uma distinção, né, entre a salvação e a eclesiologia. Por exemplo, a igreja invisível, que é o corpo total dos eleitos, como nós falamos, conhecidos apenas por Deus, só Deus conhece os eleitos, e representa a comunhão espiritual dos santos unidos pela eleição divina, daqueles que foram eleitos por Deus. E a igreja visível, que é a comunidade local, é a manifestação terrena que professa publicamente a fé cristã e os seus sacramentos ou as suas ordenanças, né? Aí na linguagem, por exemplo, batista, que diz ordenanças, outros reformados dizem sacramentos, os católicos romanos falam também de sacramentos, não é? Então a igreja invisível, composta dos eleitos, e a igreja local, que é a manifestação terrena e pública da fé cristã e dos sacramentos e ordenanças.
E aí a conexão espiritual, né? Existe uma ligação profunda entre a eleição divina e a comunhão dos santos. Há uma conexão aí, né? Entre a igreja dos eleitos e a igreja que é terrena e professa publicamente a fé cristã. Então existe uma conexão, né? E os membros ali são mistos. Inclui crentes genuínos, quanto aqueles que apenas professam a fé externamente. A igreja local, ali é uma membresia mista, inclui eleitos e inclui pessoas que professam a fé, mas superficialmente, externamente, né? Ou seja, nem todos que estão numa igreja local realmente são salvos. Então, a confissão de fé de Westminster, o que diz a confissão de fé, por exemplo, de Westminster sobre isso? Explorando o capítulo 25 sobre a definição da igreja e os meios da graça e a salvação. Então, uma definição da igreja visível, definida no capítulo 25 como o reino do Senhor, Jesus Cristo, consistindo em todos que professam a verdadeira religião. Então, segundo a confissão de fé de Westminster, a igreja visível, né, é definida como o reino do Senhor, Jesus Cristo, consistindo em todos aqueles que professam a verdadeira religião. A palavra religião vem de religar com Deus, então a verdadeira religião é aquela que religa com Deus, que aí nesse caso é o cristianismo, aquela que vem de Cristo. Então nós temos também a salvação e a igreja. Fora da igreja visível, a confissão afirma não haver possibilidade ordinária de salvação, que é um conceito central reformado, né? Fora da igreja visível, não há possibilidade ordinária de salvação. Fora da igreja visível. Agora, qual o significado de ordinária? Porque diz que não há possibilidade ordinária. Qual o significado, né? Então, ordinário refere-se aos meios da graça estabelecidos por Deus, que é a palavra, a ceia do Senhor, o batismo, né? Através dos quais a pessoa ordinariamente então participa, né? E através dos quais Deus ordinariamente comunica a salvação. Então, ou seja, fora da igreja não há possibilidade ordinária. Quem não participa da ceia, por exemplo, da ceia do Senhor e do batismo, então não há possibilidade ordinária de ser salvo sem participar desses sacramentos, ordenanças. Porque, por exemplo, Jesus disse, né? Jesus falou referente, vamos colocar aqui uma metáfora para a ceia. Quem não comer deste pão e não beber desse cálice, não tem parte comigo. Quem não comer desse pão e não beber desse cálice, não tem parte comigo. Então, quem não está participando da ceia do Senhor, então não pode ter parte com o Senhor, né? E no batismo, por exemplo, Jesus diz assim, quem crê e for batizado será salvo. E aí, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado, né? E para, assim, endossar o batismo, a gente sabe que o próprio Jesus foi batizado. Ele mesmo foi batizado por João, ele disse, deixa para que seja cumprida toda a justiça, né? E depois, quando comissionou os discípulos, ele era uma ordem, na grande comissão, né? E de pregar é ordem, né? Batizando também, né? Ou seja, era uma ordem, eles deveriam batizar aqueles que fossem convertidos. Então eles deveriam batizar. Então, tanto a ceia como o batismo são imprescindíveis ordinariamente, né, na igreja, para que um crente participe e ordinariamente seja salvo, né? Não que o batismo salve, e aí a gente tem que ter realmente cuidado, é bom frisar isso, o batismo não salva, a ceia em si não salva, porque pessoas que foram batizadas nas águas e cearam, então não serão salvos, muita gente não serão salvos, porque não tiveram a fé genuína, mas quem está na igreja de Cristo deve participar ordinariamente, né, disso, para se confirmar, testemunhar a sua fé, que está realmente em Cristo, realmente no Senhor, né? E como tem crescido aí essa comunidade de desigrejados, pessoas que dizem que não precisam da igreja para servir a Deus, né? Então é preciso que isso seja bem levado em consideração, né? O reino de Cristo, a igreja é a casa e a família de Deus, né? A igreja é a casa e a família de Deus, onde Cristo governa e reúne os seus eleitos de todas as nações
para a vida eterna. Então, Cristo governa a partir da igreja, né? Eu sempre gosto de citar Oscar Cullmann, embora ele seja assim, né, tendencioso para o ecumenismo, mas ele diz que Cristo, ele governa, né, e estabelece a sua vontade no mundo através da igreja. Né, através da igreja. E é a partir da igreja que Cristo governa e estabelece a sua autoridade no mundo. Então, isso realmente é muito bom. Né? E a igreja é a casa e a família de Deus. E Cristo governa e reúne seus eleitos, as nações, para a vida eterna, né? Realmente na igreja. Então, a igreja é extremamente necessária, senão Cristo não teria dito, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? A igreja é extremamente necessária. E tem aquelas pessoas que hoje vêm, assim, que não estão na igreja por um motivo ou outro, né? Eles foram excluídos da igreja, por um motivo assim concreto, que merecido, foram tirados do meio da igreja, e isso é bíblico, a disciplina é bíblica, obviamente, né? Então hoje eles vivem falando contra a igreja, dizendo que a religião é organizada, institucionalizada, o que seja, vamos dizer assim, virou um museu, né? É algo assim irrelevante, tornou-se irrelevante, a igreja tornou-se irrelevante, né? E obviamente a igreja de Cristo não é relevante nem nunca vai ser, né? Nem nunca vai ser. E a igreja que estamos falando do povo de Deus, né? É a casa do Senhor, e onde Cristo está ali habitando e reinando. Ele disse: onde estiverem todos reunidos em meu nome estarei. Então está ali habitando e reinando, recebendo o louvor e o culto da igreja. Então a igreja é altamente relevante, né? Agora, o que é que diz a confissão belga? Nós vimos a confissão de fé de Westminster. Agora vamos ver o que diz a confissão belga sobre essa questão da salvação na igreja. Então o artigo 28 da confissão belga estabelece a obrigação de se unir à igreja, à Assembleia dos Santos, rejeitando o isolamento e abraçando a doutrina. Né? Então a confissão belga também ela observa que a igreja é necessária, e eu diria, né, imprescindível, e que há uma obrigação daquele que se une a Cristo se unir à igreja. Como alguém pode unir-se a Cristo e não unir-se ao corpo dele, que é a igreja? Né? Então, essa obrigação de se unir a Cristo, de se unir à igreja, na reunião dos salvos, dos santos, rejeitando o isolamento e abraçar a doutrina, porque é exatamente isso, não é? É a questão doutrinária. Muitas pessoas assim, estão fora da igreja ou ficam fora da igreja porque não precisam prestar contas, não precisam seguir nenhuma doutrina, nenhuma norma. Não, a igreja ela é livre, né? A igreja não precisa ter norma nenhuma, não precisa ter regra nenhuma, etc. Né? Mas para não cair em vamos dizer assim, né? Para não cair em um extremismo, muita gente tem caído no antimonismo, ou seja, no evangelho sem lei, sem regra, sem absolutamente nada, né? Para não cair no legalismo, muita gente tem caído no antimonismo, em um evangelho libertino. E aí também, aí é um problema, e aí tem que ter cuidado, né? Então a confissão belga, ela diz que é uma obrigação juntar-se, unir-se à igreja, né, em reunião, em comunhão, e participar do culto e da doutrina. A igreja é definida não como um edifício, mas como a comunhão visível daqueles que foram salvos pela graça de Cristo, né? É a Assembleia dos Salvos, a igreja. Então quem está fora dela ainda está na Assembleia dos Salvos? Fica difícil. Só está na Assembleia dos Salvos quem está na igreja, quem compõe a igreja, né? Quem é um membro da igreja, desse corpo. Falar em membro, é bom a gente observar uma coisa. A gente está vendo um tempo tão liberal que não há preocupação, por exemplo, com a membresia, né? Antes, e ainda há, obviamente, uma preocupação com os membros da igreja, né? Há um hall de membros dizendo quem são esses membros, o que eles fazem na igreja. Ainda há, mas as igrejas modernas, por exemplo, elas não se preocupam com o hall de membros. Elas não se preocupam com pessoas que, assim, sejam membros ali lotados, né? Por assim dizer. São pessoas que frequentam um domingo, outro dia e vão embora, mas não há uma preocupação nesses irmãos estarem enrolados na igreja, né? Em ter um cadastro desses irmãos, por exemplo, e tem uma preocupação, né? Visitando,
famílias, vendo como os irmãos estão ajudando, marcando reuniões de confraternização, né, marcando reuniões de oração e daí por diante. Né? Hoje se reúne só ali naquele dia e vai para casa e, né, a coisa está muito liberal hoje em dia. Né? Não se entende igreja hoje como antes. Né? Não, é só ir naquele culto ali, participar, e muitos cultos são verdadeiros fast foods. Né? Muitos cultos são verdadeiros fast foods. Quer dizer, é ruim, porque alguém que não está arrolado, não. Eu estou arrolado numa igreja, sou membro, né, de uma igreja, tal lugar. Eu nem falo do nome, que o nome não significa nada, né? Na Bíblia não tem isso, a questão de nome. É igreja tal, mas é membro ali de uma congregação e serve a Cristo ali, né? Ali, e assim, né, trabalha para o Senhor, tem ali uma comunidade para se relacionar, para ter comunhão, para servir a Deus, né? Para desenvolver naquela teia de relacionamento, trocando experiências uns com os outros, ajudando uns aos outros. É preciso isso. Ninguém assim vence sozinho. Ninguém tem comunhão. Você tem comunhão com quem sozinho? Né? Não, mas eu na minha casa, com a minha família, eu tenho comunhão. É verdade, a família em casa tem comunhão, mas precisa de outras pessoas, precisa da estrutura da igreja, e como diz a Confissão Belga, da doutrina, né? Da doutrina do ensinamento, de ajuda, oração e daí por diante. Né? Então vamos continuar. Então a Confissão Belga, ela proíbe o isolamento, não é? Ela proíbe o isolamento. A teologia reformada condena o individualismo espiritual, proibindo que os fiéis se isolem da comunhão e disciplina eclesiástica, né? Então, esse isolamento espiritual é proibido na teologia reformada. E a Confissão Belga, ela deixa isso claro, que os fiéis não podem se isolar da comunhão e da disciplina eclesiástica, né? E viver como querem. Olha, se você é o seu próprio juiz, você nunca vai se condenar. Você sempre vai se absolver. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu erro aqui e ali, mas eu tenho mais acerto do que erros, etc. Então, se você colocar você como seu próprio juiz, sua causa está ganha. Né? A questão é diante de Deus, como é que vai ser? Então é bom que tenha alguém que supervisione, né, a gente e que ajude quando a gente tiver numa dificuldade, saindo do caminho, né, e alguém vem e ajuda a gente a chegar no caminho. Né? Então é preciso que haja essa participação na comunhão e na própria disciplina eclesiástica. Né? Então a teologia reformada, ela não aceita e não concorda com o isolacionismo, né? Ou o desigrejismo, de fato não concorda. Assim, ela nos chama a uma submissão, né? A uma submissão à doutrina e à disciplina. É crucial submeter-se à sã doutrina e à disciplina da igreja para o crescimento espiritual e a preservação da fé, né? Crucial submeter-se à doutrina e à disciplina. É outra questão hoje, né? Porque muita gente hoje não gosta de doutrina nem disciplina. Ora, se hoje faz um culto, vamos dizer assim, né? Um encontro de crentes, de cristãos, e convida um cantor famoso, um artista famoso, etc. Então, muitas vezes vai multidão, muita gente. Mas se é um culto para ouvir a pregação, uma doutrina, então o povo não vai, as pessoas não estão procurando doutrina, não estão interessadas nisso. As pessoas estão procurando atratividade, né? Atrações na igreja. Né? E aí é uma decepção, porque não pode ver Jesus, Jesus é invisível, né? Não pode ver a fé é invisível. Então é você que tem que prestar culto ao Senhor e tem que tornar ali a adoração visível. E se nós não fazemos isso na igreja, então como vai ficar o culto, né? E essa questão do isolacionismo, né? Então, o crente precisa submeter-se, né? Hoje, se alguém for assim corrigido de alguma forma, né, pega, arruma sua mala e vai embora. Eu vou embora daqui porque eu não aceito ser corrigido. Muitas pessoas hoje não aceitam correção, não aceitam ser corrigido. Então a coisa hoje está assim, né? E quem não aceita, quem não se submete à disciplina, então obviamente está indo contra a palavra de Deus, porque na carta aos Hebreus capítulo 12, Jesus diz isso, né? Se você está sem correção, então você não é filho, você é um bastardo. Todo pai corrige a quem ama. Né? Um pai corrige a quem ama.
E é a prova de amor do pai é quando corrige o filho, do pai e da mãe corrigir o filho, é a prova que amam, né? Então, ele diz, que filho há que o pai não corrige, né? Que não seja disciplinado? Então, somos chamados a isso, né? A nos submeter à doutrina e à disciplina. Paulo disse que virá um tempo, e nós estamos vivendo um tempo já assim, né? Em que não suportarão a sã doutrina, mas criarão coceira nos ouvidos para não ouvir, e vão cercar de mestres segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias paixões e desejos. Não é o que tem acontecido por aí? As pessoas estão procurando pessoas coach, né? Ou gurus, que falam aquilo que eles querem ouvir, mas não estão querendo mais ouvir uma correção, né? Ouvir uma correção. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Realmente tem acontecido isso no nosso tempo, e é triste, é triste. E muitas pessoas não querem se submeter, e devem. Então, segundo a teologia reformada, se você é um reformado, independente de ser ou não reformado, né? Porque a teologia reformada é cristã, é para todos os crentes em Cristo. Mas principalmente se você for, então você precisa saber disso, né? Que é preciso que haja essa submissão à doutrina e à disciplina. Então, qual é a marca de uma igreja verdadeira, né? Estamos falando aqui a salvação fora da igreja. Então vimos a confissão de Westminster, a confissão belga, vimos a teologia reformada versus a teologia católica romana. E agora vamos ver, né? Qual é a marca de uma verdadeira igreja? Inclusive tem um material muito bom sobre isso, né? Um livro de Paul Washer, né? Das acusações contra a igreja moderna. Também um livro de Mark Dever, se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Mas vamos lá. Critérios para identificar onde a salvação é legitimamente administrada na igreja, né? Onde a salvação é legitimamente administrada. Quais são os critérios? Quais são as marcas? Primeiro, pregação fiel do evangelho. Então, uma igreja genuinamente bíblica, cristã, né, de Cristo, fiel a Cristo, então ela é fiel na pregação do evangelho. A proclamação pura e autêntica do evangelho de Cristo. Olha, tem muita gente procurando igreja pelo conforto, pelo tamanho, né, pela imponência do frontal da igreja, os grupos ali que cantam e tocam, né, pelo louvor ali. O louvor é de ponta, isso é muito bom, é ótimo, eu amo isso. Mas isso, na verdade, são, vamos dizer assim, né, não é a parte principal, né? E eu diria assim, não é a prioridade, e não é mesmo. Qual a prioridade? A palavra de Deus. Então o teólogo Karl Barth, né, pai da neortodoxia, ele disse isso. Ele disse assim, ele fez essa reflexão. Por que as pessoas saem da sua casa no domingo à noite, ou na quarta, outro dia da semana, ou no domingo pela manhã? Por que as pessoas saem da sua casa para ir à igreja? O que motiva elas? Né? Deixam lá o conforto, deixam alguma programação que ia fazer, né? E se reúnem, as famílias vão, pais e filhos, para a casa de Deus, para a igreja. O que leva as pessoas a isso? Porque é no mínimo um fenômeno, né? Humanamente falando, é um fenômeno. Você vê tantas pessoas indo, caminhando para a igreja, para a casa de Deus ali, com a Bíblia na mão. Hoje em dia tem a Bíblia agora no celular ou no tablet. Mas vamos lá, né? O que leva? Então Karl Barth disse assim, a palavra de Deus. A única coisa que pode atrair as pessoas, né, que pode levar as pessoas a sair do seu lado, do seu recôndito, para ir à igreja e cultuar, né, e louvar, é a palavra. Né? Porque é no ouvir da palavra que eles são renovados, restaurados, santificados. Então, a palavra tem esse poder de levar as pessoas para a casa de Deus para serem, muitas vezes, confrontadas pela palavra, né? Mas também serem alimentadas. A profecia, e a palavra é a profecia por excelência, então é para consolar, edificar, exortar, né? E as pessoas estão buscando e precisando realmente disso. Então, a pregação fiel da palavra de Deus é a principal. Eu fui naquela igreja e eu me senti muito bem. Não se trata de sentir, né? Não se trata de você sentir-se muito bem. Porque sentimento vem e vai, sentimento é volátil.
Não é sentir. Você pode se sentir bem no lugar hoje, amanhã não se sentir bem naquele lugar. Né? Mas eu fui da igreja e ouvi uma pregação fiel da palavra de Deus. E eu fui confrontado ali pela palavra, eu fui exortado, eu fui alimentado pela palavra, eu saí maravilhado e vou voltar ali. Porque ali tem a pregação da palavra. Né? As igrejas da Reforma, por exemplo, então sempre tinha lá uma Bíblia, lá no prelo, né? No púlpito, e muitos eram até com cadeado, porque ninguém podia chegar lá e abrir, só o pregador mesmo, aquele que ia ensinar, é que abria lá e ia instruir a igreja. Tinha no máximo um cântico de coral, né? Um coral para cantar, um vocal e a palavra. Diz que João Calvino pregava 1h30, 2 horas, e o povo não ficava apavorado para ir embora para casa. Então, e claro, viu? Isso era João Calvino, então não queira. Não queira. Então vou pregar 1h30, 2 horas, pastor. Não, isso era João Calvino, né? Karl Barth disse que passaria a vida toda sentado com Calvino, aprendendo com ele, né? Mas nós não, a gente só consegue pregar meia hora. Então, como quem me conhece sabe disso, né? E eu aprendi com meu professor de hermenêutica, e ele dizia que quem consegue passar 1 hora pregando, né, e mantendo a atenção do povo, 1 hora não, meia hora. Quem consegue passar meia hora ali pregando e manter a atenção do povo até o fim já é um grande pregador, né? Não queira ser mais do que isso. Mas vamos lá. Então, a pregação fiel da palavra de Deus é uma das marcas da igreja fiel, né? E eu diria a primeira marca, né? Qual outra marca da igreja fiel, né? A administração correta das ordenanças, né? Ou dos sacramentos, dependendo da igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor. Administrar corretamente, né, as ordenanças ou os sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, uma igreja autêntica, genuína, bíblica, ela deve administrar corretamente, da forma correta, né, e, assim, no intervalo que não fique tão distante, né, não deixe um hiato para que o povo se esqueça. Então, administrar o batismo, né? De novo, tem aí as igrejas modernas e liberais. Então hoje diz assim, não precisa descer as águas para participar da ceia. Será? Né? Será que precisa descer as águas? Você chega aí, você pode ceiar se você quiser, né? É um problema, né? É um problema. Tem até uma questão mesmo, até de casamento, por exemplo, pessoas que não são civilmente casadas. Não, você pode participar da ceia. E, né, há um debate sobre isso, mas as igrejas modernas estão liberando isso, né? As igrejas mais históricas, então elas mantêm porque tem que estar regularizado tanto diante de Deus como diante da lei, na questão do casamento, né? Para participar. Mas tem essa dificuldade hoje em dia, aí, né, principalmente nas igrejas modernas, referente a isso. Mas a administração correta dos sacramentos, das ordenanças, é necessário, né? Outra coisa é a disciplina eclesiástica fiel, né? Disciplina eclesiástica fiel, exercida para manter a santidade e a pureza do corpo de Cristo, o corpo dos crentes. Então, a igreja que não há disciplina eclesiástica fiel é uma igreja que, de fato, pode ter muita gente, pode ter assim até uma aparência de igreja, mas não é autêntica, porque a igreja autêntica precisa ter disciplina correta, né, para manter, como dissemos, a santidade e a pureza nesse corpo de Cristo, né, dos crentes. Então, são 3 marcas aqui de uma igreja que é genuinamente bíblica, né? Onde a palavra de Deus é pregada e ouvida e os sacramentos ou ordenanças são administrados segundo a instituição de Cristo. Essa é uma igreja autenticamente bíblica. E se a sua igreja é assim, você está de parabéns, né? Se a sua igreja não é assim, então a gente precisa ter cuidado, porque hoje em dia tem pessoas que não nasceram de novo, então abre ali um salão e coloca a igreja, a luz da salvação. O que mais a gente está vendo de fato, picaretas e pessoas que não sabem absolutamente nada sobre a palavra de Deus e colocando igreja e falando para o povo, e é cego guiando o cego. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né?
é uma expressão forte, mas é uma expressão necessária do pastor Jeremias Pereira, né? Pastor Jeremias, ele disse que uns são chamados para o ministério da palavra, outros são cuspidos. Realmente, né? Tem muita gente cuspida por aí que Deus não chamou e está querendo ensinar as pessoas. A gente tem visto aí, né? A coisa realmente não está fácil. Então, procura uma igreja que tenha pelo menos essas marcas, né? E essas não são as únicas, são as que nós estamos aqui mencionando. Bom, vamos ver, nós falamos antes, né, de salvação por meios ordinários e extraordinários, né? E como Deus opera a graça através da estrutura da igreja e em sua soberania excepcional. Então, como Deus opera a graça através da estrutura da igreja e em sua soberania, né, que é excepcional. Então vamos ver os meios ordinários da graça, né? Quais são os meios ordinários da palavra de Deus, da graça? É a palavra de Deus, a palavra pregada, né? A palavra pregada e os sacramentos ou ordenanças são os instrumentos primários da graça salvadora de Cristo dentro da igreja. Então, meios ordinários, palavra de Deus e as ordenanças. E de novo, né, vou colocar aqui entre parênteses, porque há uma diferença entre ordenança e sacramento, né? Sacramento, então, diz que é algo necessário para a salvação. Então, quem crê, por exemplo, que o batismo e a ceia são sacramentos, também crê que são necessários para a salvação. Né? E qual é a minha posição? Minha posição, obviamente, é batista, porque eu sou batista, então eu não uso o termo sacramento, eu uso ordenança. E ordenança é ordem de Cristo, né? É ordem de Cristo, que deve ser cumprida. Mas, obviamente, que há casos em que a pessoa não foi batizada e é salva, né? Casos, assim, necessários. E o batismo, ou a ceia, né? Alguém não chegou a tomar ceia porque não foi batizado, mas foi salvo. Então, há casos assim. Mas, assim, a palavra e as ordenanças são meios necessários, ordinários, né? E também temos os meios extraordinários, que é, na sua soberania, Deus pode salvar casos excepcionais, fora da estrutura eclesiástica visível. Então, Deus pode salvar alguém fora da estrutura da igreja visível? Pode. Deus é soberano. Se alguém dissesse que não, estaria limitando Deus. Não pode, né? Então, Deus precisa da igreja e depende completamente dela para salvar? Não. Ele salva através da igreja, que é meio ordinário. Mas ele também salva por meios extraordinários. A gente está vendo aí, por exemplo, pessoas de religiões, outras religiões, tendo visões e, revelações de Deus em vários lugares, e eles estão testemunhando, não tem como negar isso. Eles estão dando testemunho disso, né? Que eles estão vendo ali, eu vi Cristo, ele apareceu para mim, né? Então, de fato, Deus ele tem muitas formas de salvar as pessoas e é soberano para isso, né? Mas aí são meios extraordinários que Deus pode fazer pela sua soberania, né? Agora, há uma forte advertência contra a negligência deliberada dos meios da graça estabelecido, né? Então, Paulo diz, por exemplo, que se a lei dada a Moisés e aqueles que desprezaram essa lei que foi dada, né, por anjos a Moisés, aqueles que desprezaram a lei, eles caíram no deserto, eles não resistiram, aí diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu citei Paulo porque, para mim, na minha concepção, foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, mas, obviamente, muita gente, a gente não tem um autor assim, que possamos definir concretamente, e muita gente crê que outros escreveram, né? Eu estou em boas companhias com pessoas que assim, bons exegetas que creem também dessa forma, mas, obviamente, o autor dos Hebreus é indefinido. Mas aí ele diz, né, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, há essa advertência, né? Então, vamos lá, se a gente fosse colocar em porcentagem, a gente diz assim, qual é a porcentagem das pessoas serem salvas por meios ordinários? Aí eu diria 95%, né? Colocaríamos 95%. E os meios extraordinários? 100%. 100%. Né? Os meios extraordinários cobrem 5% que os meios ordinários não cobrem, né?
não cobrem. Então, o papel do crente, qual é o papel do crente, né? Do cristão na comunidade? E há uma necessidade prática da igreja, né? Há uma necessidade prática da igreja, como nós dissemos, senão Jesus não tinha estabelecido, não tinha constituído a sua igreja. Então, a igreja é essencial para o crescimento espiritual, oferecendo comunhão e discipulado. De fato, né? O crescimento espiritual do crente se dá na igreja. A igreja oferece comunhão e discipulado, né? E como nós falamos, doutrina e disciplina. Então, há essa necessidade realmente da igreja. Ela é necessária. Aqueles que dizem que não é necessária estão indo contra a palavra de Deus, estão mentindo, não é? Porque a igreja é eminentemente necessária. A igreja fortalece a fé através do apoio mútuo e da responsabilidade compartilhada, né? A gente só cresce no relacionamento com nossos irmãos, né? Então, a fé é fortalecida num compartilhamento mútuo, um apoio e na responsabilidade compartilhada. A igreja também é como a mãe dos fiéis, né? Como a mãe dos fiéis. João Calvino a descreve como a mãe dos fiéis, vital para a nutrição espiritual. Então precisa, né? A igreja, ela nutre espiritualmente, né? Os fiéis ali tomam, vamos dizer assim, né? O seu leite é ali na igreja. Como diz Pedro, o genuíno leite da palavra, e é dado justamente na igreja, na casa de Deus, né? E assim, com responsabilidade, porque se todo mundo lê a Bíblia e interpretar, a gente pode ter essa liberdade, isso é muito bom. Mas assim, ensinar outras, então tem que saber o que está ensinando. De repente alguém quer ensinar, se não tem para ensinar nem para si mesmo, né? Então é muita responsabilidade. A igreja, ela tem um papel central na formação e na perseverança de cada crente na fé, né? Ela ajuda a fortalecer a fé do crente, ela estrutura a fé do crente. Então tem esse papel central e por falta justamente de uma vivência na igreja, tem muita gente com a fé, como dizem aí, né, geleia. Aí você não pergunta às pessoas, como é que vai a fé? Como geleia, como é que você está? Igual a geleia, balança, mas não cai. Então hoje em dia realmente tem muita fé geleia, né? Que vive balançando para um lado e para o outro, né? Mas porque muitas vezes não teve um acompanhamento na igreja. Então ela é necessária, sim, para a perseverança de cada crente na fé, né? E a igreja, ela nos desafia para uma missão, né? Ela nos chama para a missão. O individualismo religioso é um perigo que enfraquece a vida comunitária. O mundo em si já é individualista, né? O mundo já é individualista. A igreja vai nessa contracultura, ela vai para a comunidade, para a comunhão, né? Entre os irmãos, para a parceria entre os irmãos. A igreja não segue essa filosofia do mundo, né? Individualista de maneira nenhuma. E isso é muito perigoso, né? E a missão da igreja é proclamar a salvação ao mundo, cumprindo o seu papel divino. Então a igreja deve proclamar. E a gente vê, por exemplo, em Atos 13, quando os primeiros missionários foram chamados ali, foram escolhidos pelo Espírito Santo primeiro, né? Separados pelo Espírito Santo, ele disse, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, a igreja ali estava reunida em oração, né? Vários dias orando, jejuando. Foi quando o Espírito Santo chamou, falou através, né, de um profeta que separasse Paulo e Barnabé. A igreja veio e pôs as mãos sobre eles, né? A direção da igreja ali, o presbitério, né, o concílio, e pôs a mão sobre eles, e eles foram designados para a missão. Então, é a partir da igreja que surge ali, né, missionários que são enviados, e por isso que ela é realmente necessária, né? Então, por meios ordinários, obviamente a salvação está justamente no cumprir a palavra de Deus, andar na presença dele, né? Santidade, porque diz o escritor aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor, obviamente. A perseverança, né? a doutrina, a disciplina são necessárias. Então, esses são os meios ordinários, né, da salvação. Agora, extraordinários é Deus na sua soberania, ele pode salvar quem ele quer e de formas que a gente muitas vezes assim até nem imagina, e Deus salva as pessoas que ele realmente quer salvar. Então, a salvação de forma extraordinária fora da igreja, né? Mas que, vamos dizer assim, né, exceção à regra é na soberania de Deus. É Deus que, quando quer salvar alguém, vai buscar onde quer que seja. Mas a igreja é necessária, né?
e aqueles que são salvos, então, precisam participar da igreja. Bom, chegamos até aqui, nesse assunto, né, um pouco polêmico. E aí, né, talvez você tenha esse entendimento, pastor, não. Só na igreja de Cristo é salvação, né? Mas aí é como limitar a Deus. Aí, voltando à pergunta inicial, né? Como muitos acham que a igreja é um meio de salvação. Será que só a salvação dentro da igreja de maneira ordinária? E aí, alguém que diz isso está fazendo cura com algumas seitas, porque algumas seitas dizem, não, só a salvação na igreja. Né? A igreja, por exemplo, congregação cristã, que o pessoal que usa véu. Então eles dizem isso, a salvação está aqui na nossa igreja. E na nossa igreja, não é nem na igreja como um todo, né? E quando começou essa questão, esse debate, então, com São Cipriano, era salvação na Igreja Católica Romana, ou seja, fora da Igreja Católica Romana não há salvação. Então, é reivindicada pela Igreja Romana. Não é? Então, quando alguém diz assim, olha, a salvação, assim, na Igreja, no geral, independente da denominação, etc e tal, mas só a salvação aí. É até bom, mas não é o entendimento correto, né? Ordinariamente, a salvação está na igreja e não está fora dela mesmo, não. Ordinariamente. Porque tem que participar da comunhão, tem que participar das ordenanças, tem que dar palavra, como nós já falamos, né? Várias vezes. Agora, extraordinariamente, Deus é soberano para salvar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então, e nós não podemos limitar a Deus de maneira nenhuma. Tá certo? Então, não limite a Deus, obviamente, né? E agradeça por aqueles que ele assim, tem salvo, né? Tem chamado, mesmo fora, né? Mas que ele tem chamado. Então, vamos agradecer realmente a Ele por isso, né? A Ele por isso. E vamos fazer o nosso trabalho para chegar às pessoas que precisam conhecer a Deus, precisam conhecer a Cristo e recebê-lo como Salvador, né? Chegamos ao final do nosso podcast. Então, eu espero que tenha sido assim claro, né? Você tenha entendido, mas pode perguntar, né? Pode dizer aí a sua posição qual é. E, como eu já falei, né? O bom no cristianismo é essa liberdade que a gente tem de divergir de opinião, né? Estamos juntos, né? Em Cristo, mas a gente pode divergir de opinião e até de interpretação, de visão, assim, né? Da visão que nós temos, cosmovisão. Então a gente pode divergir, mas no geral tudo converge para o crescimento do reino de Deus. Então que Deus abençoe você e mais uma vez não esqueça de compartilhar, mandar para as pessoas aí, né? Para verem, e mande sua pergunta, sua opinião é importante para nós, tá bom? Então, muito obrigado por estar com a gente até agora, pela paciência, e até a próxima sexta, que a gente vai voltar com o nosso podcast sobre verdade, tá bom? Até a próxima, fica na paz de Cristo, um abraço a todos.